Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel unido em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou saber de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. I hear like a river, right? Um minuto, família. Ok. Boa noite, família. Como sempre, nós somos Israel Unido em Cristo. Meu nome é Oficial Yamagan. Eu tenho uma equipe de irmãos trabalhando para poder fazer esta aula para você. O dia de hoje nós vamos falar sobre sinais do fim. Sinais do fim. Você pode ver, você pode sentir neste presente mundo que algo sobrenatural está acontecendo. Algo espiritual está acontecendo. Mas você não pode ignorar isso. Ok? Eu vou abrir com esta escritura. Romanos, capítulo 13. Você pode ouvir bem? Oh, praises. Romanos, capítulo 13, versículo 11. E fala isto. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertar-nos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Só a palavra de Deus fala que nós somos como povo israelita, nós somos os brasileiros, os latinos, os negros americanos, os índios americanos. Nós precisamos despertar de nosso sono. Que é o sono? A religião, as drogas, a violência de um ao outro, ok? O cristianismo, um sonho gigantesco. Esses são os sonhos que nós temos hoje em dia. E fala, porque a nossa salvação está agora mais perto. A salvação de nós está falando do fim deste mundo. O fim deste mundo. Ok? Esses são sinônimos. Nossa salvação é igual ao fim deste mundo. Ok? Isso é o que eu falo. Vou ler novamente. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar-nos de nosso sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto que nós do que quando aceitamos a fé. Nós hoje em dia estamos morando nos últimos dias, no fim deste mundo. Não o fim da Terra, do planeta Terra. O fim o governo de Esaú ou os europeus. O fim do homem branco sendo a cabeça deste mundo. Esse é o fim. Nós vamos a Isaías, capítulo 46. Isaías 46. Versículo 10. E fala isto. Que anunciou o fim desde o princípio. Mas o fim do mundo está anunciado desde o princípio. Tudo que você vê agora, hoje em dia, não é nada novo. Nada novo. O fim
A vida que você está morando ou vivendo hoje em dia, essa vida foi escrita para você já. Ok? Você somente está vivendo em um filme que foi escrito já. Ok? Nada novo está bajo o céu. Nada. Fala isto. Que anunciou o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederão, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Mas você não pode mudar as profecias que ficam na Bíblia, que estão na Bíblia. Você não pode mudar isso. Seu pastor não pode mudar isso. Você não pode mudar a realidade que os israelitas, os verdadeiros israelitas, nos últimos dias, iam a despertar a sua verdadeira identidade. Você não pode mudar isso. Ok? Somente você deve voltar à sua verdadeira identidade. Mas aprender mais de sua verdadeira identidade, de sua verdadeira cultura. Esse é o seu dever. Por quê? Porque o fim foi escrito. Esta luta está escrita, nós os israelitas, nós vamos a triunfar nesta luta. Está escrito assim. Você não pode fazer nada para cambiar, para mudar isso. Ok? E fala isso novamente. Que anunciou o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederão. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ok? A vontade de Deus será firme hasta o retorno de Deus, de Jesus, de Cristo. Ok? Nós vamos a voltar a Mateus. Mateus capítulo 24. Nós vamos a ler. Muitos vamos a ler. Ok? Este é um capítulo muito importante quando se fala de as profecias do fim do mundo. Ok? Dice Mateus capítulo 1 versículo Mateus capítulo 24 versículo 1 dice: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele a seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está falando de uma profecia futura. Ok? Está falando de nossa destruição, mais a destruição de Esaú, de Babilônia, que é América e todos os países europeus. Todo este mundo que você vê hoje em dia não vai ficar o mesmo quando ele retorna para o retorno de Deus. Nada que você pode ouvir hoje em dia não vai ficar o mesmo com o retorno de Deus. Isso é o que Cristo está falando ali. Ok? A prova disso está em Revelações ou Apocalipse. Apocalipse, capítulo 18, versículo 10. Somente uma profecia também escrita. Estando de longe, pelo temor de seu tormento, dirá: aí, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora vê o seu juízo. Então, esta cidade, América, será juzgada em uma hora. Como? Com bombas nucleares durante a Terceira Guerra Mundial. Essa é outra aula que nós vamos a fazer, mas eu somente queria trazer um respaldo à escritura escrita em Mateus 24, de que toda pedra será tornada.
todo isso que você conhece como América será destruída, ok? A grande cidade da América será destruída com bombas nucleares. Okay. So você pode ter o sono americano hasta sua cabeça, mas Deus está falando mas Deus tem outros planos para a América. A América tem as mãos muito sujas da sangue dos filhos de Israel, os verdadeiros filhos de Israel, os índios, os negros, os brasileiros, os latinos, etc. Ok? Mas por isso a Babilônia será destruída em uma sola hora. Vamos a voltar a 24. Mateus 24, versículo. Vamos ao versículo 2 novamente. Dice: Jesus, porém, les disse: não vedes todo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Essa é uma pergunta que todos nossos israelitas devemos de ter. Quando será o retorno de Deus? Mas não há homem que saiba o dia exato, nem a fecha exata do retorno de Deus, do retorno de Cristo. So, se seu pastor lhe diz a você que Cristo vem em novembro, ou setembro, outubro, setembro, novembro, muito obrigado, irmão. Setembro ou novembro, right? Ele está falando caca. Está falando lixo, ok? Ninguém homem sabe o dia do retorno de Deus. Ainda Cristo não sabe o dia do retorno de Deus. Ele fala sobre isso. As escrituras falam sobre isso. Cristo não sabe. Ele mesmo não sabe o retorno dele mesmo. Ok? Ela não sabe, é seu próprio retorno, mas seu pastor não pode saber. Sua pergunta ainda fica evidente. Quando vai venir? Somente nós temos pistas ou sinais, como está escrito neste livro. Versículo 4 fala, diz: e Jesus respondendo disse-lhes: aquatelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos verão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quando passou isto? Quando foi o momento que muitos de nossa gente fossem fossem enganados, right? Foi quando eles traíram uma imagem falsa de Deus. Ok? Eu vou ler 2 Coríntios, primeiro, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Ok? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, fala isto: porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebes outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão e sofrereis. Ou outra imagem, ou outro Cristo que nossos inimigos predicaram para nós, é este tipo que está aqui.
Esse tipo que você vê, ele pode ver isso? Um minuto, eu quero mostrar isto. Esta é a imagem falsa de Cristo. A Bíblia nunca fala de um homem branco como Jesus. Muitos de vocês são de que cidade? Este homem é uma bestia. O seu nome é Cesare Borgia. Cesare Borgia. Ok? Esse homem é uma bestia. Essa imagem só não, deixa-lo aí. Mas qual deles são Jesus? Muitos deles parecem como Flávio, uns fracos, uns com o pelo, com cabelo loira, outros com cabelo ruivo, rojo, mas qual desses são a verdadeira imagem de Deus? Ninguém, porque a Bíblia fala que Cristo é um homem de color preto, negro, bronze brunhido, ok? A Bíblia nunca descreveu este monstro, esta bestia que você vê aí. A Bíblia descreve a Cristo desta forma, com seus olhos e sua cabeça como lã, ok? E seu pé como bronze brunido, ok? Como latão. Que latão é color marrom ou brown, ok? O verdadeiro Cristo fica desta forma, uma pessoa preta, como a Bíblia nos fala. Mas o Cristo falso traz com eles a homossexualidade, a corrupção sexuais, tem a união mundial, todo mundo pode ficar salvo em Cristo. Pura mentiras. Okay? Mentiras que tem, que tem aos israelitas muito ruim. Okay? Esse é o espírito que esta falsa imagem traz para os filhos de Israel. Ok? So, quando a Bíblia fala novamente, quando a Bíblia fala novamente em Mateus capítulo 24, versículo 5, fala: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos de nossa gente, minha mãe, minhas famílias, fossem enganados com uma imagem falsa de Cristo. Mas esse homem, eu falei que ele é Cristo, era César Borgia. Vamos buscá-lo agora. Era César Borgia. Nós vamos a ler um pouquinho de quem é César Borgia e sua história. Ok? Você não sabe que Deus você serve. Você está servindo a um diabo, uma bestia, e não sabe. Ok? Se você tem essa imagem em sua casa, você está servindo a uma bestia. Ok? Um minuto. Este homem é César Borgia. Ele postou. Ok? Ele postou como uma nova imagem que os europeus iam que trajeram esta parte do mundo, das Américas. Ok? O seu pai é o quarto papa? Sexto. É o sexto papal. Ok? O seu pai foi o sexto papal de Roma. Ok? Rodrigo Borgia. Esse é o seu nome. Obrigado. Rodrigo Borgia. Esse é o seu nome. E ele postou como a nova imagem de Jesus.
uma imagem falsa. Ok? Esse tipo tinha sexo com suas famílias. Gostava de incesto. Ok? A sua família inteira, a sua família era uma família de ladrões, de malucos. Ok? Você tem que saber que você está, a que Deus estava predicando, rezando, ou dando suas pregárias. Ok? Nós vamos voltar a Mateus. You can take it down. Nós vamos voltar a Mateus 24, versículo 6. E fala isto. Outras señales. Fala isto. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olá, não vos assusteis, porque é mister que isso todo aconteça, mas ainda não é o fim. A palavra fala que ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Que a Bíblia está falando disso? Hoje em dia, nós vemos as notícias, mas elas controlam a informação que fica nas notícias. Mas você tem que ter ouvido fora das notícias regulares. I mean, let me get the article with the wars that are going on right now. Yo. No, check out on Joel's in Joel's, yeah, right. Mas 1 minuto for me. No, hold on. 1 minuto for me. Eu quero listar os números de guerra. Yes, os números de guerras que hoje estão no mundo, hoje em dia. As guerras ativas. Os números de guerras ativas. Yes, sir. Uma lista. Wikipedia. Yeah, right. That's it. Essa lista de conflitos armados em curso. Bring it down. Sim. Se você vê uma lista mais fácil. Elas podem ver isso? Ok. Suba de novo para arriba. Okay. Você pode ver os conflitos no continente de Ásia. Está em Afeganistão. Hoje em dia, todavia, eles estão em guerra. Alright. Bájalo. Arábia Saudita ainda está em guerra. Síria ainda está em guerra. México, eles têm guerra com drogas, com os carteles. Igualmente que Brasil. Você tem uma guerra interna também com os carteles nas favelas em todas partes. Uma guerra contra a droga muito grande em Brasil. Essa Turquia, Iraque, Síria, Somália, a guerra na República do Congo, guerra civil em Somália, conflito Itúrio na República do Congo, República Democrática do Congo, em Argélia, Marrocos, Niger, Tunísia, o que é uma insurgência do Maghreb. Esse conflito iraquiano, ok? Mas em Nigéria, ok, Camarões, aí uma insurgência de Boko Haram,
O Boko Haram ainda está aí, guerreando ali. Ok? Súbelo. Sudão do Sul, Líbia, mas você vê como a Coreia do Norte sempre está falando em conta dos Estados Unidos, igualmente que Rússia sempre está falando em conta dos Estados Unidos da América. Sempre há um conflito entre eles. São rumores de guerra, somente. A Bíblia fala isso. You can take it down. Thank you, my brother. A Bíblia fala isso. Diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olha, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Você está olhando somente, são sinais do fim somente. Okay? Mas não é o fim ainda. Não é o fim. Ok? Diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E a Bíblia fala que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Está falando de o movimento mundial, que você vê todos os países ficam em uma incertidumbre muito grande. Todos os países, mundialmente. Dá-me essa onde diz: you could take that down, you could exit that out. Okay. Yeah, like that you could slow. Yeah, right. The one with yes. Esse artículo, eu vou compartilhar um artículo com vocês. Diz: imagens de um movimento de protesto mundial. Isto tuvo lugar em 8 de junho de 2020. Dice: no fim de semana, manifestações ocorreram em todo o mundo, com milhares de pessoas fora dos Estados Unidos marchando para mostrar solidariedade aos protestos americanos sobre a morte de George Floyd pela polícia de Minneapolis. Em muitos lugares, os manifestantes também expressaram sua raiva sobre o racismo sistêmico e a brutalidade policial dentro de seus próprios países. Okay? Esses são levantamentos de nação contra nação, reino contra reino. Os governos não podem controlar as gentes de seu povo, de seu país. Scroll up, let's see some of the countries. Nós vamos a ver uns dos países. Sube mais. Esta foto foi: milhares de pessoas protestam em Colônia, Alemanha. Você pode ver uma irmã preta, você pode ver os irmãos pretos em Alemanha. O povo de Israel está despertando nesses lugares. Dice: outro mais, suelo mais. Estes o manifestante participa em comício Black Lives Matter em Brisbane, Austrália. Isso não é Austrália. Você vê muitos de nossos irmãos aí também. Súbelo. Esto foi em Maine, Alemanha. Frankfurt, Maine, Alemanha. Milhares de pessoas ficavam reunidos nesta protesta. Súbelo mais. Esta foi onde? Coreia do Sul. Que isso ela tem que ver com nós? Mas Deus está fomentando esse levantamento de reinos contra reinos, nações contra nações. A guerra interna, a confusão interna. Súbelo. Manifestantes seguram cartazes em Edimburgo, Escócia. Uau! Você vê uma irmã aí?
Mas muitas dessas gentes podem ser o nosso povo. Lembra que Israel tem como se diz? Muitas cores. Não somente que você tem que ser preto para você ser um israelita, não. A Bíblia fala que nossos filhos vão estar esparcidos por todo o mundo. Ok? Mas muitos de nossos irmãos, você pode ver eles, você vai pensar que eles são chineses ou índio da Índia, mas eles são seus irmãos. São seus irmãos. Ok? Súbelo. Essa manifestação em Montreal, Canadá, nós temos campamento ali. Ok? Montreal, Canadá. Esto é em Marseille, França. Duas irmãs. Fica muito. Esta irmã está em. Onde? Puerta del Sol, em Madrid, Espanha. Ok? Espanha vai ser destruída também. Esta irmã fica em centro de Londres, Inglaterra. Os manifestantes seguram cartaz em Londres também. Ok? Esta é em Rio de Janeiro, Brasil. Muitos de vocês sabem isso. Ok? As nossas gentes ficaram muito ruins em Brasil também. Este é em Minneapolis, em Lyon, França. Ok? Súbelo. Manifestantes em Gothenburg, Suécia. Uau. Súbelo, para que mais aí? Vamos. Esto es en British Columbia, Vancouver, Canadá. E nossos irmãos em Nairobi, Quênia, também estão em levantamento. Ok? Esta foi em Dinamarca, Copenhague, Dinamarca. Ok? You could take it down. So você. Em Dakar, Senegal. Nós temos irmãos ali. Em Dakar, Senegal também. Este é em Bélgica. Em Bélgica. Todo o mundo, a maioria do mundo, a maior parte do mundo está. Este é em Tóquio, Japão. Tóquio, Japão. Uau! Este é em Paris, França. Ok? Súbelo. Hungria, Budapeste, Hungria. Ok? Este é em Barcelona, Espanha. Este é, eu creio que é Milão, Itália. Uau! Nós temos muitos irmãos ali. Você vê muitos pretos ali. Ok? Este é em Polônia. Varsóvia, Polônia. Ok? São manifestações. Quando a Bíblia fala de que se levantarão nação contra nação e reino contra reino, está falando de esta coisa. Como a gente do mundo inteiro está levantando-se em contra deste mundo corrupto, desta corrupção que o homem europeu está fazendo contra os israelitas. Ok? Manifestação em onde é? Istambul, Turquia. Ok? Ou todo o mundo. A Bíblia é um livro verdadeiro. Ok? Uau! A morte de um só irmão. Essa é Adelaide, Austrália. Mas ali eles são muito racistas contra os negros. Essa é a Piazza del Popolo em Roma, Itália.
Ok? Este é em Suécia, Lausanne, Suécia. Suíça. This is outra parte da Austrália. Você vê milhares e milhares de gente, milhares e milhares de nações estão levantando em contra da corrupção, em contra dos israelitas. Ok? You could take it down. Torino, Itália. So, em toda parte do mundo está ocorrendo o que está escrito aqui no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Pestes, que está falando de pestes. Não sabemos de fomes. Muitos de nós, a gente não sabe quando o próximo pão vem à sua mesa. Ok? Eles não sabem quando a próxima prato de comida vem à sua casa. Nós sabemos isso. Mas está falando de pestes. Ok? O coronavírus ainda forte no mundo hoje em dia. Mas uma segunda ola vem a todo mundo novamente. Está predecido que uma segunda ola de coronavírus vem. São pestes. So nós vamos a ler isto. Dice, did you see that? Yes, sir. Vamos ler um artículo falando do Covid-19. Dice, pesadelo do Covid-19 do Brasil está longe de estar sob controle. Mas ainda o Brasil fica baixo a destruição ou o ataque do coronavírus. Nós falamos disso uma aula anteriormente, que isso foi um ataque planeado em contra de nosso povo, em contra de sua presidente portuguesa. Ok? Isso no Brasil, entre 15 mil e 30 mil brasileiros são infectados com Covid-19 diariamente. Diariamente. Uau! E centenares de pessoas estão morrendo. O país tem mais de 43 mil mortos e quase 870 mil casos. Uau, esses números são impressionantes. Incrível. Ok? As ondas da pandemia do país passarão dos ricos para pobres e das cidades costeiras ao interior, ameaçando os mais vulneráveis, usualmente os negros, os índios desse país. Dice, e negligenciados moradores de favelas e favelas, moradores de rua e comunidades indígenas e ribeirinhas. Eu falei disso. Okay? Sempre nossa gente queda afetada maiormente por essas coisas. Por quê? Porque Deus quer que você desperte e volta à sua cultura. Eu vou ler isso. Oséias 15. Oséias 5, versículo 15. E fala isto. Oséias 5, versículo 15. Irei e voltarei para meu lugar até que se reconozcam culpados e busquem a minha cara. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Só você precisa de angústia para buscar de Deus. Deus falou que Israel é uma pessoa de cabeça muito dura. Se você precisa de angústias, você precisa de ser angustiados por Deus, para que você busque de Ele. Ok? Mas todos esses casos de coronavírus estão tomando posição em Brasil, mas o povo de Brasil não quer voltar a ser a sua verdadeira cultura, a sua verdadeira herança. Ok?
Vou ler novamente. A capacidade de resposta às necessidades do país está sendo dizimada. Enfermeiros no Brasil estão morrendo. Oh, uau! Os enfermeiros do Brasil, as pessoas que têm que cuidar de você, estão morrendo de Covid-19 mais rápido do que em qualquer outro país do mundo. Com quase 100 enfermeiras morrendo de doença por mês. 100 enfermeiras morrendo de doença por mês, e o número de pessoas com casos supostos e confirmados explodiu, passando de 230 no início de abril para 11.000 no início de maio. São números contundentes, família, contundentes. Os testes estão sendo implementados em um ritmo incrivelmente lento, como o Brasil relatando 7.500 testes por milhões de pessoas. Isso é uma burla, ok? Isso é uma brincadeira que o governo está fazendo com você, ok? O governo vê você como uma brincadeira, como um brincadeiro, ok? Fala isto. Aqui é quase 10 vezes menos que os Estados Unidos. Isso é 74.927 por milhão. E 12 vezes menos que Portugal. 95.680 por milhões. Que isso fala que os portugueses, eles não têm nada a ver com você, eles não importam que você. Ele não importa se você fica morto, mas você fala que a Portugal é a sua madre pátria, o seu lugar de origem. Ok? Eles não importam de você. Ok? A palavra fala, e haverá fomes e pestes. Isso está falando disso. Das pestes. E terremotos em vários lugares. Ok? Esses terremotos. You got something there from Mexico there, bro? Did I send that? Eu vou compartilhar com você. Os terremotos. Okay? No, you look it up, bro. Because I don't think I sent it. I looked it up, but I didn't send it. Os terremotos está falando de quê? Da visita de Deus. Eu vou ler isso. Em Isaías 29. Isaías 29, versículo 6. Ok? Isaías 29, versículo 6. Está falando. Diz: do Senhor dos Exércitos será visitado com trovões e trovões e com terremotos e grande ruído e com trovão de vento e tempestade e labareda de fogo consumidor. So nós hoje em dia estamos sendo visitados por Deus. Okay, if they have a video, you can show it. Okay? Esse é um vídeo. Eu vou compartilhar um vídeo do último terremoto em México e sua devastação, devastamento dos edifícios e as pessoas. Um minuto for me. Yes. A costa do sul de México foi golpeada por um terremoto de 7.4 de magnitude. Não é, eu vou ler o artigo melhor. Você pode ver as imagens. Eu quero que você veja as imagens da destruição, do devastamento em México.
Mas os mexicanos e os brasileiros não têm temor de Deus. Não importa que Deus está falando a você, está visitando o mundo. Você não tem não tem temor de Deus. Você vê isto e não tem temor de Deus. Você tem que buscar de Deus quando você vê isto. Ok? Diz, a costa do sul do México foi sacudida por um forte terremoto na manhã da terça-feira que matou pelo menos 2 pessoas e disparou uma alerta de tsunami na costa do Pacífico ao longe da América Central. Mas Deus somente está dando a você mercê ou graça para que você volte aos seus mandamentos, às suas leis. Ok? O Serviço Geológico dos Estados Unidos diz que o terremoto teve uma magnitude preliminar de 7.4 e ocorreu às 11h29 este, 7 milhas a oeste de Santa Maria, Zapotitlán, no México. O tremor tinha uma profundidade de cerca de 20 milhas e estava centrado ao longe da costa do Pacífico, do estado de Oaxaca, perto ao resort de Autulco. Ok? Mas esse é somente esse é somente um terremoto. Mas os terremotos ficavam muitos. A ação de terremotos ficavam muitos no mundo. Somente em 2020. Somente. Ok? Eu vou voltar a Mateus 24. Diz: mas todas estas coisas são o princípio dos dores. Se você está vendo os terremotos, coronavírus, violência mundialmente, rumores de guerra, somente são os princípios dos dores. Ok? O fim está perto, mas não é o fim agora mesmo, mas está perto. Você tem que preparar-se para estar listo, para ficar listo nesse dia. Ok? Versículo 9 fala: estes vós, então, vós ao de entregar para seres atormentados e matar-vos, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Como nós somos odiados, ok? Elas têm um estigma de nós, como somos um grupo de ódio. É por isso que nós, ao princípio de cada aula, nós falamos que nós não somos um grupo de ódio, ok? Não, búscame o artículo onde estão falando contra nós aí. Eu só lo mandei. Yes. Ok? Este é um artículo de nossos irmãos em Louisiana, New Orleans. Eles estão fazendo um trabalho tremendo ali. Ok? Diz: placa de Israel United in Christ, na Louisiana, chama a atenção de uma comunidade. Ok? Vamos a ver, vamos a ler. Súbelo. Ok? Diz: Monroe, Louisiana. Já conversei com uns poucos que não gostam, não são pela violência, apenas para divulgar o que afirma ser verdade. Ele está falando de nossos. Diz: mas ao mesmo tempo, se você influenciar a alguém um pouco, a eles seguirem com isso. Isso pode seguir qualquer caminho, diz Hunter Bailey, residente de West Monroe. Recentemente, ele estava dirigindo no cruzamento de South 18th Street com a Texas Avenue. Nesse ponto, ele sentiu que precisava dizer algo. A placa exibe a informação sobre o grupo religioso Israel Unido em Cristo, nossos, com sede em Jackson, Mississippi. Mas não é sobre o que está na placa que está chamando a atenção.
E o IC é uma denominação menor dos israelitas hebreus negros. Mas os israelitas não são, ou todos os israelitas são negros. Ok? Não é nada que são uma denominação. Não é uma coisa diferente, não. Os israelitas fossem negros e serão negros hoje em dia também. Ok? Muitos de nós somos negros, há muitos de nós que somos de pele mais clara, mas a maioria de nós somos negros. Ok? Dice que foi considerada um grupo de ódio pelo Southern Poverty Law Center, uns homens corruptos, uma organização corrupta. Dice, isso se deve às aflições feitas por acusados de crimes de ódio. Mas nós nunca abrogamos ódio, mais menos violência. Ok? Nós abrogamos família. Nós abrogamos unidade dos negros e os hispanos e os brasileiros. Nós abrogamos matrimônios, casamentos. Ok? Nós obrigamos família, unidade de família. Nunca nós promocionamos a violência, abrogamos a violência. Ok? O que eles estão falando? Eu quero que você me diga a nós se essa é violência. Muéstrame a foto de lo que están haciendo los hermanos en Detroit. The Instagram post right there. Right. Esses muitos de nossos irmãos. Ok? Move to the next picture. No, yeah, right. Esses nossos irmãos fazendo trabalho comunitário, limpando as ruas, as estradas. Ok? O oficial Azaia em Detroit, fazendo o serviço comunitário. Qual é esse ódio? Qual é esse ódio ali? Look, olha os meninos bem cuidados, fazendo o trabalho comunitário de boa vontade. Siga. Você vê irmãos trabalhando juntos para limpar as suas comunidades. Qual é o ódio ali? Qual é o ódio ali? A Bíblia falou que nós diz, então vos de entregar para ser atormentados e martados, e sereis odiados de todas as nações, de todas as gentes, por causa de meu nome. Ok? Nós vimos a ficar odiados. Esse não é um ódio. Eu vou a nossos irmãos fazendo o bom trabalho. Ok? You can take it down. Mas isso não é mentira. A Bíblia está falando que nós nos últimos dias íamos a ser odiados por todo o mundo. Os meios de comunicação, eles não querem que você saiba que você é um israelita. É por isso que eles mantêm o tema nos olhos como um blackout. Ok? Blackout. Como se diz blackout? Escondido. Ok? Uma cultura oculta. Oculta. Ok? Isso é o que eles falam. Nós vamos a seguir lendo. Não temos muito o que ler. Diz, e nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns a outros, e uns a outros se aborrecerão. Eu vou ler Atos, capítulo 20, versículo 29. Um exemplo disso. Diz: Atos, capítulo 20, versículo 29. Diz: porque eu sei isto, que depois de minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não perdonarão ao rebanho. Está falando de irmãos. Nós passamos por isso uns 2 anos atrás,
Quando uns irmãos entraram aqui somente por dinheiro, eles somente queriam seu benefício. Eles não queriam benefício geral do povo, mas eles fossem a nossos inimigos a falar em contra de nós, somente porque nós ficamos firmes na Bíblia, somente porque nós abrogamos família, unidade, somente porque abrogamos que o homem negro, o homem hispano, deve de cuidar da sua família, deve de parar de fazer drogas, ok? Deve de parar a violência, ok? Ódio mútuo, somente por isso. Nós temos irmãos muito cercanos a essa verdade que optaram ou eles tomaram a decisão de ir a nossos inimigos, a falar em contra de nossos, para que muitos de nós fossem perseguidos por nossos inimigos. Nós vivimos essas escrituras, irmãos. Versículo Mateus 24, versículo 11. Diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esses profetas estão falando não somente das igrejas cristãs que o homem branco falou, está falando de homens nesta crença também que se chamam ser israelitas, mas eles predicam totalmente em contra do que está falando a Bíblia. Ok? 1 Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 fala isto: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente herésias de predições e negarão ao Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Eles iam ter heresias de perdição. Heresia está falando uma doutrina totalmente diferente, que fala que você pode comer qualquer comida durante a Páscoa, ou que você tem que guardar o sábado empieza o sábado na manhã. Muitas doutrinas falsas que esses irmãos ficaram são de nosso mesmo povo, são israelitas, ok? A Bíblia está falando disso nos últimos dias. São como sinais do fim, ok? Novamente vamos a voltar a Mateus 24, versículo, vamos a 12. E por se multiplicará a iniquidade e a morte de muitos enfriará. Você vê isso diariamente. Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Mais violento do mundo, Brasil é. Você não pode caminhar nas favelas, não nas ruas de Rio de Janeiro. É uma insegurança total em Brasil. Está falando de os dias que a gente ficará frios, enfriarão. O coração de muitos serão enfriados. Nós não teremos o mesmo amor que nós tínhamos anteriormente uns com outros. Ok? Eu vou ler Isaías 3:5 para falar disso. Ok? Isaías 3:5. Eu apresento para isso. 3:5 fala isto. Diz: e o povo será oprimido e será contra o outro, e cada um contra seu prójimo. Um menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Isaías profetizou o mesmo, que nos últimos dias você vai ver isso. Nosso povo ia ficar frio, como fala aqui em Mateus 24, diz: e por ser multiplicar a iniquidade, o amor de muitos
esfriará. Isso é o que você vê. Nosso povo sendo frio, uns com outros. Versículo 13, diz: mas aquele que preservar até o fim será salvo. Você tem que ficar firme nessas leis para que você fosse preservado nos últimos dias, ou salvo nos últimos dias. Ok? Essa é uma ordem que Deus deu a você. Versículo 14, e fala isto. Versículo 14 fala isto, diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então verá o fim. Não, agora. Esse é o ponto muito importante. Diz: este evangelho do reino, está falando a verdade. Diz: será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virão o fim. O cristianismo, você pode ir a qualquer parte do mundo e você vai ter uma igreja cristã ali. Uma igreja cristã. Ok? Você vai ter uma igreja cristã ali. Mas por que o fim não vem agora mesmo? Porque eles estão falando uma doutrina falsa. Eles não estão falando a verdade. Eles não estão falando o evangelho verdadeiro. Somente os israelitas estão falando o verdadeiro evangelho por o mundo. Nós aqui em Israel em Cristo, põe o Booster Club do vídeo. Eu quero mostrar um vídeo para você. Você tem que ter muito medo. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho está sendo pregado no mundo hoje em dia. Make it big like that, I see it. Okay? Esse é o trabalho que nós estamos fazendo hoje em dia. É por isso que você vê muitos câmbios ali. They can hear it. You can mute it. Bring it back. You can see that? Yeah. So his head and his eyes were white like wool. Who got woolly hair? You got woolly hair. You got woolly hair. You got woolly hair. You got woolly hair. Now you got bastards in the land calling themselves Judah, calling themselves Benjamin, calling themselves Levi. É no Capitão Isaac, em Guyana. Guyanese, black, bywords. You can't find the name Guyana in the Bible. Oh, man, he's supposed to come back and remember ourselves, right? You know why? Because guess what? Their time is up. Their rulership is up. That means Christ is coming back to this. What are some of the things that God commands of O Capitão Safonias. Give me Deuteronomy chapter 22. Watch this. This is very important, sister, for your salvation. Read. So God said, you don't want to keep his commandments and serve him for all things. The Bible says, "Yet me not never see the nonsense." So, any video they are there, not going to happen. Read. Therefore shalt thou serve thy enemies. Therefore shalt thou serve thine enemies. Bible says, "And you see, you must suffer that time for." $10 the white man paid for you not to find out your identity. That just for you, the African, that's it. No, you are the children of Israel. You have to repent as an Israelite. Sierra Leone, África. Islam, you cannot repent as a O verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está sendo pregado pelos israelitas ao mundo. Christian in this world, they don't follow nothing the Bible says. Então o fim vem. Então virá o fim, como a Bíblia fala. Out of the kindness of your heart, Holanda. try to do the best that you can to them, but it can be completely wrong. Okay. That's why we have to know what God requires of us so we can treat each other correctly.
You have to depend on them to bring you food, on them to bring you water, on them to bring you clothing. You don't own anything, Right. but you populate this island. Hosea 4:6. A República Dominicana, Suriname, Moses is talking about Alemanha, the Christ. He was not making reference to Muhammad. When he said raised among your brethren, the brethren were the 12 tribes, the 12 brothers, the 12 tribes of the nation of Israel. He was not talking about Ishmael. Ishmael was not in the wilderness. Cuba. Nos hermanos Abiel ficava aí com os capitães. Ustedes son israelitas. ¿Ustedes alguna vez han escuchado eso? México, Nigeria. Give him the religion of Catholicism. Give this one Pentecostal. Allow this one to be Muslim after Arabs. Allow this one to be Mormon. Allow this one to be Pentecostal. Now guess what you do? You hate one another. You can never unite as a people. Because you got a different religion than him. He got a different religion from him. Crafty house. People say, what if that does not work? Let's give them political groups. They divide over different political groups. So keep you what? Divided. IUIC Booster Club, você pode ajudar-nos. Você pode ir a la. Bring it back like that to see the email. Mas se você quer dar-nos uma ajuda e donar para que o verdadeiro evangelho seja pregado por o mundo, você pode fazer isso em IUIC fundraising, IUIC.fundraising@israelunited.org. Você pode fazer a sua donação ali para ajudar que o evangelho seja pregado por esse mundo, o verdadeiro evangelho. Okay, you can take it down. Okay, vou ler novamente Mateus 24, versículo 14, dice: e esse evangelho do reino, o verdadeiro evangelho, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. So, você viu, nós fomos a muitos países, e o fim se sente mais que nunca. Mais que nunca. Anteriormente você não tem esse sentimento de o fim está sendo perto, ok? Hoje em dia você sente que o fim está perto. Por quê? Porque não só os israelitas, estamos no mundo inteiro pregando o verdadeiro pregando o verdadeiro evangelho, a verdade de Deus, os mandamentos de Deus. Versículo 15 fala: quando está falando da história de 70 anos depois da morte de Cristo, quando os romanos atacaram ou destruíram a nação de Israel. Está falando dessa época. Diz: quando, pois, verdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que me entenda, então os que estiverem na Judeia fugem para os montes. Os montes está falando de África. É por isso que nós ficávamos, morávamos em toda a parte de África. Depois de 70, do ano 70, depois da morte de Jesus, de Cristo, nós fomos, right? Nós fugimos aos montes. Os montes está falando de África, ok? E é por isso que nós fomos roubados de África para esta parte do mundo. Os verdadeiros israelitas. Africanos não venderam africanos. Africanos venderam israelitas.
uma diferença muito grande entre os africanos, que são os filhos de Cam, e os israelitas, que são os filhos de Shem. Uma diferença muito grande. Eles sabem que nós não somos iguais. Somente porque a pessoa é de pele preta ou negra, você não quer falar que são irmãos. São diferentes pessoas, ok? Diz: e quem estiver sobre o telhado não deve atirar alguma coisa de sua casa. Em quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Esse está falando da história que nossa gente sofreu quando os romanos, que foi Pompeu, não? Quem foi? Como se chama o general? What was the general in 70 AD? I'm trying to say it in Portuguese. General Tito. Despacio, ok? Ele atacou nossa terra de Jerusalém, de Judeia. Ok? Está falando disso. Diz 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarão daqueles dias. Diz: amamentarão daqueles dias. Sim. Vespasiano. Foi Tito Vespasiano. Esse foi o diabo que atacou nossa gente em Jerusalém. Está falando, isso tomou lugar ali. Isso tomou lugar em 70 DC, depois da morte de Cristo. Ok? Uma grande e sangrenta vitória foi alcançada em Cremona. Em Primus conquistou Roma em dezembro de 60 DC. E o Senado aprovou uma lei conferindo os poderes. O Senado aprovou uma lei conferindo os poderes do imperador Vespasiano. Ela chegou a Roma ao final do verão de 70 DC, tendo deixado seu filho mais velho, Tito, no comando de Judeia. Jerusalém foi tomada em agosto de 70 DC. O templo de Judeia foi destruído. Só está falando dessa história aqui nestes versos, ok? Eu vou voltar a Mateus 24. Diz: e orai que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverás a jamais. Diz 22. Diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvará, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os dias, você vê que o tempo está passando brevemente. Você se levanta, você, como se diz, levanta de novo? Se acorda, você se acorda amanhã, uma hora depois, você está de noite novamente. O tempo está passando muito rápido. Por quê? Por favor de nós, os escolhidos. Se não fosse assim, muitos de nós ficávamos ruins no pecado. Mas Deus está acelerando o tempo para nós, para que seu retorno, para que Ele volte a seu povo, a resgatar a seu povo. Ele está acelerando os dias. Ok? Diz, versículo 23. Então, se alguém vos dizer, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis a crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Muitos de nós agentes
ficaram enganados por os falsos cristos. Ven para el artículo ese que dice la lista de pessoas. Dice está a lista de pessoas que afirmam ser Jesus. Ok? Nós vamos para o versículo 20, século 21. Sim, vamos para o versículo 21. Esse está falando, primeiro é Apolo Kiboloi, o fundador, o líder da igreja restauradora cedia nas Filipinas, o reino de Jesus Cristo, ok? Ele afirmou ser filho de Deus nomeado, mas o filho de Deus fica como uma mulher, fica afeminado, uma falsa imagem, um falso Cristo. Hazem Mezarki, nascido em 1954, é um ex-político e parlamentar da República da Turquia. Foi expulsado do partido do BEM, Estado Social, e preso por sua visão extrema contra o secularismo. E ele afirmou ser um profeta e Messias e Jesus depois de sua prisão. Mas ele somente queria sair da prisão com esse falar. Alan John Miller nasceu em 1962, mas comumente conhecido como A.J. Miller, um ex-ancião dos Testemunhos de Jeová. Vocês que ficam nessa igreja dos Testemunhos de Jeová, vocês sabem que vocês são corruptos, que vocês não têm a verdade. Ok? É atual líder do movimento Verdade Divina com base na Austrália. Ele afirma ser Jesus Cristo, reencarnado como outros no século XX, para espalhar mensagem que ele chama Verdade Divina. Mas o que eles têm que fazer, ok? É morrer, porque ele não é Cristo. Nós temos a David Schuyler, um ex-agente de M15 e denunciante que no verão de 2007 se proclamou Messias e lançou uma série de vídeos no YouTube afirmando ser Jesus. Não, você não é Jesus, você tem que parar de comer seu hambúrguer, ok? Você tem que parar de comer muita hamburguesa, você não é Jesus, você é o diabo, David Schuyler. Siga para arriba, para Maurice Clement, mas há muitos outros mais que eles falam, asseguram ser Cristo. Mas a Bíblia falou sobre isso, diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possíveis fora, enganariam até os escolhidos. Okay? Isso está fazendo, isso estamos falando, nós lemos isso. Ok? Muitas dessas gente se levantam um dia para outro, estão falando que eles são Jesus, e muitos de nossos irmãos e irmãs sigam essas gentes, estes loucos. Ok? Eu quero, nós vamos a saltar a 27. Mateus 24, versículo 27, diz: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho de Deus. Está falando que será muito rápido, ok? Ele vendrá de oriente e ocidente. Que está falando isso? Nós vamos a ir a Zacarias, capítulo 8, versículo 7. Zacarias, capítulo 8, versículos 7 e 8. Diz: assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei a meu povo da terra do oriente. Está falando de África, Europa, ok? Essa parte da terra oriente, da terra e da terra do ocidente. Está falando da América Latina, América do Norte, Sul, ok? México e todos os países. Diz: e trai-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém e serão o meu povo. E eu serei o Deus
em verdade e em justiça. Você está falando do retorno breve. Quando o Deus retorna, ele vai buscar a sua gente desses povos. América, África, todo o mundo. Ok? E 28 fala: pois onde esteve o cadáver, eles se juntarão os águilas. Ok? Porque nós fomos mortos nessa parte do mundo também. Versículo 29 fala isto. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. So, depois de toda essa destruição, essa aflição, você não vai ver a mim, não vai ver os seus irmãos predicando. Não vai ser muito fácil para ver a você. Não, a graça de vocês fica muito expirada. Nesse momento, a graça de vocês ficará expirada. Você não vai ter tempo de arrependimento nesse momento. É muito tarde. Ok? Isso. E as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Está falando de o colapso econômico, o colapso estrutural deste mundo. Ok? Os governos que você vê hoje em dia não ficarão governando com Deus ou junto a Deus. Eles serão ruins, totalmente destruídos. Uma destruição total. Ok? Então, aparecerá no céu a señal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vendo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo clamor e trombeta, e quais ajuntarão as suas escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Está falando de a vingança de Deus enquanto os outros povos, os povos que nos tiveram nos em escravidão. Hã? Yes. 8, Zacarias 8, versículo 7 al 8. Ok? Dice, el versículo 32, e fala: aprendeis, pois, esta parábola figueira, quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, que está próximo a venida de Deus. Mas como essa venida vai ser? Deus vai venir com chocolates e rosas, dando beijos e abraços. Você crê que Cristo vai venir assim? Você crê que Cristo vai voltar assim? Ou retornar assim? Você está equivocado. Vamos a Isaías capítulo 34, versículo 4. Isaías capítulo 34, versículo 4. E fala isto: e todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro. You could show me a picture of that? The mushroom? Eu vou mostrar algo a você. Okay? A Bíblia está falando disso. Cristo não vai voltar com beijos e abraços e amor e todos os beijos, todos muito bom e rosas. Ok? Não. Está falando disto. E todo o exército dos céus, está falando dos anjos, que nós lemos em Mateus 24, se gastará. E todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro. Eu podem ver isso? Okay? A Bíblia está falando que os céus se enrolarão como um livro, e todos os exércitos cairão como cai a folha da vida
e como cai o figo da figueira. Ok? Está falando o mesmo que falou em Mateus 24. Diz: e todo o exército dos céus se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vida, ou como cai o figo da figueira. Ok? Uau! Look at that. Veja isso. Esse é o poder de Deus. Ok? Mas esse é somente muito mais menor, ou muito mais pequeno, pouquinho. Ok? Tem o poder que as nações têm hoje em dia. Uma nação como a Rússia tem uma bomba muito mais forte que essa. Ok? E diz o versículo 5: porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anatema para exercer juízo. Você está falando que essa bomba vem para a América e as nações europeias. Edom são os europeus, os americanos, brancos. Ok? Diz: e a espada do Senhor será cheia de sangue. Não rosas, não beijos, não abraços. E a espada do Senhor está cheia de sangue. O que quer dizer isso? Que ele ficou a morte desse povo será muita. Somente para a vingança de você, israelita. Diz: está cheia de gordura de sangue de cordeiros e de bodes, e gorduras de rãos e carneiritos, porque o Senhor tem sacrifício em bolsa e em grande matança na terra de Edom. Só vai haver muita morte na Europa, muita morte na América, em Portugal, muita morte. Jesus vai cortar a cabeça de muitas gentes. Os anjos vão cortar a cabeça de muitas gentes. Você pode ver isso. Assim vai ser. Assim vai ser. Você vê o poderio das mãos de Deus. Ok? Isso é somente um exemplo. Look at that. Uou. Nossa. Uau. Look at that. Uou. Okay? You can stop it there. Nós vamos voltar a Isaías. You can take that down too. Nós vamos voltar a Isaías. Estamos em capítulo 24, versículo 33. Diz: igualmente, quando vedes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Então, nós estamos vendo todas essas sinais do fim. Você tem que voltar a Deus. Okay? Que tipo de pessoa você vai ser? Você vai seguir em cristianismo? Você vai ficar sendo um cristão? Que é uma religião falsa? Ou você vai voltar à sua herança judaica? A sua verdadeira herança, que são as leis e os mandamentos de Deus. Ok? A Bíblia está falando de você neste capítulo 24, porque o 34 fala isto: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Essa geração está falando de você. As mesmas gente de ali, deste tempo, está aqui hoje em dia. Somos nós. Ok? Está falando de você. So, que tipo de pessoa você vai fazer? Ok? Eu vou deixar ali. Eu vou terminar a aula ali. Nós temos perguntas.
Súbelo para ver. Bombas nucleares. Sí. Ok. Chequea Facebook para ver se hay preguntas aí. Yes, sir. Se você tem perguntas, você pode enviar um e-mail a nós e nós vamos a contestar adequadamente as suas perguntas com tempo, com escrituras. Ok? Olha o e-mail, Joel. Ok. Um minuto. Você pode escrever as suas perguntas no e-mail que o irmão está poniendo aí, ali. Okay, let me see Facebook. Ok. Não há perguntas. Ok. Let me see Periscope. Ok, não perguntas. Vocês sabem todos, você tem todo o entendimento. Eu espero que você aprendeu algumas coisas hoje. Você tem que tomar as sinais do fim em sério. Você tem que voltar à sua verdadeira cultura, que é ser um israelita. Ok? Essa é a sua verdadeira cultura. Ok? Você não é cristão, você não é negro, você não é índio. Não, você é um israelita. Mas com isso eu vou falar shalom. Se você tem perguntas, mande suas perguntas a iuic.brasil@israelunite.org. Ok? Está bien. Te quiero. Mute my mic.